Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho de limpeza. A gente vai meio que unir os dois scripts anteriores. Então, vocês já conhecem as bibliotecas, a base e assim por diante. É, a primeira mudança que a gente tem aqui, então, a gente gera a base, como vocês já viram, o vetor de países, e a gente vai fazer um filtro aqui, certo? Para selecionar apenas os países que estão dentro desse nosso vetor. Então, isso é uma estruturação de dados também, né, como a gente já viu, porque a gente está mudando o formato do dado para que seja da maneira que a gente quer usar, certo? E aqui, apenas para fins didáticos, como essa variável é muito grande, ó, esse data frame é muito grande, né? Tem 59 variáveis. A gente vai dar um select, lembrando que filter é para selecionar casos, né, linhas, e select para selecionar variáveis. Então a gente vai reduzir esse data frame para ele ter apenas o país da localização, novos casos e novas mortes. Então vamos usar aquele método de EDA, né, de análise exploratória de dados que a gente já viu. Então vamos lá. Primeiro, status. Então a gente já percebe aqui, ó, que essa variável ela tem uma inflação razoável de zeros, tá? Principalmente novas mortes. A gente tem aqui quase 19% aí, né, de zeros, e aqui 10% de casos com zero, certo? Aqui o total na base também de NA. A gente vê que o número de missing, né, not available, é razoável, certo? Então, uma coisa que já diz para a gente aqui na fase de limpeza é que a gente vai ter que trocar esse not available. No caso, como é uma base de Covid, de contagem de casos e de mortes, o processo natural, pelo negócio, né, que já que a gente está com um processo de contagem, é trocar os NA por zero, tá? Então vamos ver a frequência também. Então, aqui está a frequência, tá? Então, a Argentina tem 508 casos, Peru 503, por isso que no exercício anterior a gente precisou deixar todos com o mesmo número de casos para poder fazer a matriz wide, senão ela não seria plotada, porque os casos seriam diferentes. Então, vamos fazer o plot de números que a gente já viu. Então, aqui a gente percebe, né, que os casos eles têm uma inflação aqui, uma concentração grande, novos casos e novas mortes em zero, certo? E, por fim, o perfil dos números. Então, a gente vê aí novos casos e novas mortes, tá? Todo o perfil dele, dos números, como a gente já viu. Mas aí tem uma coisa interessante, porque essas funções são funções automáticas para exploração. Mas é interessante a gente pensar para aquele negócio que explorações a gente tem que fazer. Então, uma exploração básica aqui é, se a gente está fazendo processo de contagem e a base tá aqui no status já mostrou uma sujeira, já mostrou missing values, então é importante a gente ver se não tem uma imputação errada. A gente viu que esse é um dos processos de limpeza, né? Imputação errada. Então, será que colocaram casos negativos aqui? Então, vamos fazer um teste, rodar um filtro em novos casos, menor do que zero, para ver se tem algum caso negativo, tá? Então, temos, assim, alguns casos negativos, certo? Então, isso indica para a gente que a gente precisa fazer uma limpeza nessa base, que a base da América Latina filtre apenas os casos onde os novos casos forem maior ou iguais a zero, porque a gente viu que tem um problema aqui de imputação, provavelmente. Então, quando a gente faz isso e reroda essa tela, a gente vê que não tem nenhum caso negativo, tá? Então, a gente viu aqui uma união de exploração, estruturação, a gente selecionou apenas alguns casos, fez um filtro, e também limpeza, certo? A gente limpou os casos negativos, que obviamente não faz sentido, já que a gente está no processo de contagem, ok? É isso, qualquer dúvida, pergunta lá no Classroom.